Você provavelmente tem uma amiga, uma familiar, uma conhecida ou talvez essa pessoa seja você, que não parece estar num relacionamento saudável, mas anos vão passando e a relação se arrasta, sem ter um fim. Fica a dúvida, por que é tão difícil para algumas mulheres saírem de relações que não estão lhe trazendo felicidade ou que se tornaram abusivas? Esse episódio é um abraço para as mulheres que já tentaram de tudo, que se doaram, se calaram, suportaram e mesmo assim continuam infelizes. Você não precisa carregar sozinha o peso de uma relação que não te escolhe mais. Amor não é suficiente quando falta respeito, presença e reciprocidade. Às vezes, o maior ato de coragem é parar de insistir e começar a se reconstruir. Oi, prazer. Eu sou Luísa Rocha, sexóloga e terapeuta sexual. Entre mulher, fique à vontade. Seja bem-vinda ao nosso infinito particular. Hoje quero conversar com você que já se pegou tentando salvar uma relação sozinha, que acreditou que com mais esforço, mais paciência, mais silêncio ou mais amor, as coisas voltariam a ser de boa. Mas e se eu te disser que nem toda relação vale conserto? Vamos respirar juntas e falar sobre isso? Mas deduzo que seja importante fazer essa observação. Quando eu falo sobre relacionamentos não vale conserto, eu não estou romantizando, dizendo que existe um relacionamento 100% perfeito, que sempre vai ser um mar de rosas e que relacionamento é um felizes para sempre. Não é sobre isso, viu, mulher? Eu quero mostrar a vocês que relacionamento exige sim da gente muita dedicação, flexibilidade, trabalho, respeito, amor, mas isso tem que vir dos dois lados. Em todo e qualquer relacionamento vai sim existir desentendimentos, desgastes, e é aí que está o trabalho que ambos têm que ter em ter uma boa compreensão do outro, em saber ouvir, se dispor a melhorar, a não julgar, a negociar. Então, não estou falando de um desentendimento ou de um conserto dentro de um contexto saudável. Eu estou falando de um relacionamento adoecido, onde muitas lutam sozinha por algo que é de responsabilidade de dois. Ok? Entendidas aqui? Aqui eu quero trazer o contexto da mulher, do quanto é comum, na verdade, ficar lutando para um homem não abandonar. Pois, infelizmente, nós aprendemos que depende do nosso esforço transformá-los. Mesmo que seja um sujeito tipo, como eu disse em outro episódio, tipo Jurandir. Vai no sentido de ele é usuário de drogas, cometeu um crime, é violento, mas com meu esforço ele vai mudar. É como se coubesse a gente a transformação do Jurandir. A maravilhosa escritora, cientista, psicóloga e filósofa Valesca Zanello escancara no seu livro A Prateleira do Amor o quanto a nossa sociedade é sexista e existe dispositivos que colocam nós mulheres em um lugar de salvar o homem. Basta observar, por exemplo, o clássico da Bela e a Fera, onde a doce e bela mulher transforma a fera em um príncipe. Por um acaso você já viu algum tipo de filme e desenho onde o homem transforma um monstro em uma princesa? Provavelmente não, né? E vários filmes românticos vêm também com esse discurso da mulher transformar este homem e assim ele ser loucamente apaixonado por ela e viverem felizes para sempre. E querendo ou não, mulher, esses conteúdos vão gerando da gente sim um ideal onde isso é a verdade, onde a gente vai fantasiando esse tipo de relacionamento e adquirindo esse tipo de comportamento. Valesca Zanello, a escritora que eu já citei, diz no seu livro que isso é a tecnologia de gênero. Nada mais, nada menos que forma de nos educar dentro do que é esperado para o gênero masculino e feminino. As mulheres são ensinadas, de forma direta ou indireta, a serem maternas e a cuidar.
e que a sua mulheridade será validada no casamento, mesmo que este casamento lhe custe muito. Sempre nos ensinam que depende de nós e do valor da nossa mulheridade transformar esse Jurandir no príncipe encantado. E para quem não escutou o episódio que eu falo do Jurandir, é um termo que está sendo muito usado caso você esteja desatualizada, como eu estive por muito tempo. Então, muitas falam Jurandir para retratar um homem de baixo valor, aquele homem que não vale muita coisa, de beleza duvidosa, procedência duvidosa, enfim. E através desses dispositivos de gênero é vendida uma ideia de que é da nossa natureza cuidar do outro, salvar o outro. É quase que instintivo. Só que não, né? Vivemos insistindo em relacionamentos fracassados em nome desse discurso de que é da nossa natureza. Infelizmente, testemunho muito mais do que gostaria. Mulheres buscando terapia para dar conta de um casamento falido, violento e abusivo. É como se existisse algum problema nela mesma, sabe? Que ainda não deu conta de transformar essa fera, vulgo Jurandir, em um príncipe encantado. É como se elas não estivessem executando muito bem o papel. E com isso, tem que recorrer à ajuda, como se fosse uma fórmula mágica, uma receita de bolo, que ajustando algumas técnicas, ela ainda vai dar conta desse Jurandir. Com isso, a vida da mulher vai circulando no bem-estar e transformação de um homem. Valesca Zanello tem uma frase muito conhecida, abre aspas, na nossa cultura, homem aprendeu a amar muitas coisas e mulheres a amar os homens. E é nesse cenário em que nos deparamos com muitas mulheres lutando pelo amor. Mas a verdade, a luta é por cumprir um script que é um pódio que valide a sua mulheridade, que valide o sucesso feminino. Isso é angustiante. E isso faz com que mulheres aceitem qualquer coisa em uma relação. Não é o amor dedicado a esse ou aquele homem, mas a necessidade de serem escolhidas e validadas como mulheres, mulheres que deram certo. É tanto que, se uma mulher escolhe investir na carreira e não ter casamento e filhos, essa mulher pode ser uma das melhores no seu ramo profissional que, mesmo assim, será questionada por não ter um casamento. E se uma mulher é traída no casamento, frequentemente ouviremos frases malditas do tipo: "Ah, com certeza ele estava buscando fora o que não encontrou em casa." E assim, a mulher vive sustentando um peso de algo que já acabou. Quando uma relação vira um projeto de reforma eterna, a mulher que carrega a relação nas costas tentando manter o que o outro já largou. Frases muito comuns. "Ah, ele não é assim, só está passando por uma fase." Ou, "Se eu mudar, talvez ele mude." É só uma crise. E nessa expectativa eterna, as mulheres perdem uma vida tentando transformar um Jurandir em príncipe encantado. Mas, mulher, se você está lutando, já não é mais um relacionamento, é resistência solitária. Já ouvi mulheres dizendo: "Ah, quando a gente casar, ele muda." Aí casa e este homem não muda. Mas quando a gente casar, tiver um filho, com certeza ele muda. Nasce a criança e este homem é o mesmo. Mulheres que se envolvem com homens que são dependentes químicos, alcoólicos, violentos, enfim. E essa mulher cria a missão de salvar este homem. Essa discrepância em relação de cuidar de homens e salvar um homem é tão grande que a gente consegue observar no número de mulheres que são abandonadas quando estão com uma doença séria. Muitos homens não sustentam, não dão conta. Se toda a vida eles foram cuidados, por que eles fariam isso agora? Ela que se vire para lá. E no contexto penitenciário, muitas mulheres são abandonadas nas cadeias, não recebem visitas, muitos homens não querem mais manter o casamento porque elas estão presas, né? Enfim, enquanto o homem até se casa lá dentro com alguma mulher que conheceu na visita íntima. Difícil, né? Mas uma coisa é certa, o amor não é tudo. Muitos se apoiam no sentimento de amor que tem por este homem,
mas amor não é suficiente para sustentar relacionamento. Amor sem respeito adoece. Amor sem diálogo desgasta. Amor sem reciprocidade frustra. Você pode amar alguém e ainda assim decidir ir embora. Ficar não é prova de amor. Às vezes, ir embora é o maior ato de respeito. Respeito por si mesma. E sabe, mulher, é muito interessante que muitos relacionamentos que são tóxicos têm um ciclo de esperança e frustração. E vê se, por um acaso, se parece com o seu. Primeiro, tem a tensão. Segundo, a explosão, o pedido de desculpa e a falsa calmaria. Então, vem aquele tempo calmo, onde tudo está um mar de rosa e vocês estão vivendo a lua de mel. Mas vem novamente a tensão por algo dito, por algo que aconteceu, e você fica com o corpo rígido, estressada, sob ameaça, hipervigilante, porque você não sabe qual vai ser a reação dele. Em seguida vem a explosão, é quando ele reage, talvez em palavras ou até mesmo em silêncio. Sim, o silêncio também é algo negativo, é também uma violência. Muitos homens às vezes se colocam tão em silêncio que não trocam uma palavra com a sua parceira. Mas depois vem um pedido de desculpa, um arrependimento, uma tentativa de reconciliação. E em seguida a falsa calmaria, como se tudo fosse se resolver e mudar para sempre. A ideia de que ele vai mudar te prende no ciclo. O tempo passa e você se perde de você mesma. Você não precisa que ele melhore. Você precisa lembrar de quem era antes de parar de se ouvir. Antes de estar em uma relação conturbada e complicada e assimétrica. É muito interessante que a Valesca Zanello fala muito no seu livro A Prateleira do Amor sobre a assimetria dos relacionamentos, principalmente dos relacionamentos heterossexuais. São os relacionamentos onde mais existe assimetria, aonde um ganha mais do que o outro, aonde um trabalha muito mais do que o outro para fazer com que esse relacionamento dê certo. E normalmente é a mulher, porque, como eu disse lá no início, é colocado como algo natural este cuidado e essa missão de transformar o Jurandir, o sapo, a fera, em um príncipe encantado. Infelizmente, eu tenho por perto histórias tristes de relacionamentos que foram exatamente esse ciclo infinito de expectativas, de frustração, de explosão, de traição, e sempre com a expectativa e uma fé de que algo iria mudar em algum momento. Com isso, testemunho de perto mulheres que têm doenças sérias, que têm depressão e outros problemas de saúde, numa tentativa infinita de fazer alguns relacionamentos darem certo, de fazer o casamento darem certo, em nome do amor, em nome do compromisso firmado no altar, em nome da cobrança da sociedade, da família, enfim, em nome de algo. Que o preço foi o bem-estar e saúde emocional e física destas mulheres. Se você precisa se destruir para manter a relação, essa relação não merece ser mantida. Nem toda relação acaba, algumas se arrastam. E quando você para de tentar consertar o outro, começa a reconstruir a si mesma. Você merece amor com leveza, desejo com presença, relação com cuidado. E se não for assim, é tempo de dizer basta. Recorre à ajuda de um terapeuta e de uma rede de apoio que pode vir de amigos de confiança e algumas pessoas bem selecionadas da família. Porque através desses bons vínculos e da terapia, você vai conseguir trazer novos significados e arranjar ferramentas emocionais para dar conta de sair desse relacionamento. E eu sei que muitas usam o discurso dos filhos. Mas eu estou nesse relacionamento por causa dos meus filhos. Eu sei, mulher, que não é nada fácil. Mas, de verdade, o que seu filho precisa? De uma mãe bem ou de uma mãe adoecida? Eu sei, mulher, não é nada fácil esse assunto, ainda mais quando estamos de alguma forma vivendo ele. Mas eu espero, de verdade,
que tenha ajudado. E que os conteúdos, tanto aqui do Infinito Particular, quanto também da nossa comunidade Oi Prazer lá no Instagram, ajude você a ter forças para sair de relacionamentos que estejam te prejudicando, que estejam te adoecendo. Não é sobre isso o relacionamento. Eu ainda pretendo fazer um episódio só sobre pontos positivos de relacionamento, sobre o casamento, enfim. Mas eu quero que, para muitas que me ouvem, eu sei que o padrão, infelizmente, são os relacionamentos tóxicos, são se colocar em um relacionamento sempre na expectativa de salvar este homem. E não é sua obrigação. Ele já é adulto, ele tem a obrigação de se cuidar. Você não tem que tirar ele da bebida, você não tem que achar que ele está sendo infiel porque você está deixando de fazer algo. Se ele é um pai ausente, é irresponsabilidade da parte dele, você provavelmente não está fazendo nada de errado. Cabe a ele esse papel de pai, independente do seu papel de mãe. Enfim, não acredite nesse papo de que muitos usam para justificar a sua infantilidade. Fez isso porque você foi ausente. Não. Ele precisa assumir a responsabilidade da própria vida porque é isso que adultos funcionais fazem. Ok? Combinado assim? Mulher, agora se você quer aprofundar em temas como este, tem um convite para você. No dia 20 de julho, sim, este mês, vamos abrir a primeira turma do Clube do Livro Prazer em Ler. E vamos trabalhar o livro citado aqui, que foi A Prateleira do Amor, da maravilhosa escritora Valesca Zanello. Quando eu li este livro, quis sair gritando ao mundo a importância dele. E no nosso Clube do Livro, teremos sempre uma curadoria de livros que, além de despertar o bom hábito da leitura, vamos trabalhar autonomia feminina, autoconhecimento, relacionamentos, prazer e muitos outros temas do universo feminino. O clube será conduzido por mim, que lido diariamente com mulheres nas terapias, e também por Marcos, que é psicólogo e sexólogo. Sim, será potente e profundo. Mais que um clube do livro, seremos um caminho terapêutico e didático para o desenvolvimento feminino. Não deixe de seguir o perfil da Oi Prazer, que é @oiprazer.mulher, e fique por dentro das novidades. Link para adquirir sua presença no clube e também o link para adquirir seu livro, vai estar tudo por lá. E também você pode me mandar mensagem no direct para tirar suas dúvidas e pegar mais informações caso sinta alguma necessidade. Até mais, mulher. Até sexta-feira que vem, às 6 horas da manhã, no nosso Infinito Particular. Você pode acompanhar pelo Spotify ou YouTube, como achar melhor. Compartilhe esse episódio com alguma amiga que está se perguntando se vale a pena insistir. E lembre-se, às vezes, a melhor forma de cuidar do amor é saber a hora de ir. Boa sexta-feira, mulher. Beijos e até mais. Tchau, tchau.